Olá pessoal, dando prosseguimento ao estudo do direito das coisas, hoje falaremos sobre direitos de vizinhança. Vamos analisar as principais regras contidas no Código Civil Brasileiro que regulam as relações entre vizinhos. Vamos lá então. O direito de propriedade sofre restrições e algumas dessas restrições vêm exatamente dos direitos de vizinhança, que são aquele conjunto de regras estabelecidas pelo legislador para regular as relações entre vizinhos. O objetivo de tais regras é justamente evitar conflitos de interesses entre proprietários de prédios vizinhos, sempre tendo em vista a necessidade de conciliar, de harmonizar o exercício do direito de propriedade com as relações de vizinhança. A propriedade, é uma verdade, deve ser usada de maneira que se torne possível a coexistência social. Daí a necessidade de se estabelecer regras para as relações entre vizinhos. Ainda a título de introdução, é importante destacarmos que o termo vizinhança para o legislador, para as regras do Código Civil que veremos agora, o termo vizinhança deve ser encarado de uma maneira ampla, né? Ou seja, vizinhos não são apenas os proprietários ou os prédios contíguos, né? Não é apenas seu vizinho, aquele que está à sua frente, à frente do seu imóvel, por exemplo, ao lado direito, ao lado esquerdo ou na parte de trás. Vizinho é todo e qualquer prédio, todo e qualquer imóvel que possa ser atingido pelo mau uso da propriedade. Ok? Vamos analisar essas regras agora. O Código Civil dividiu o capítulo que trata dos direitos de vizinhança em 7 seções. Tem início com as regras atinentes ao uso anormal da propriedade e segue depois com as regras referentes às árvores limítrofes, as regras da passagem forçada, da passagem de cabos e tubulações, das águas, dos limites entre prédios e do direito de tapagem, e termina com as regras tocantes ao direito de construir. Nós analisaremos as principais regras em cada uma dessas seções do Código Civil. Tratando do uso anormal da propriedade, dispõe o Código Civil, no artigo 1277, que o proprietário ou o possuidor de um prédio tem o direito de fazer cessar as interferências prejudiciais à segurança, ao sossego e à saúde dos que o habitam, provocadas pela utilização de propriedade vizinha. Atenção que esse artigo estabelece claramente a legitimidade para esses direitos de vizinhança para o proprietário e também para o possuidor. Então, é tanto para o possuidor direto quanto o indireto, né? Tanto o dono do imóvel quanto o locatário, quanto o usuário, né? O usufrutuário, né? O comodatário, enfim, tanto o proprietário quanto um mero possuidor tem o direito, né, de fazer cessar interferências danosas, né, prejudiciais à sua segurança, ao sossego e à saúde dos que o habitam, provocadas pela utilização de propriedade vizinha, né? Atenção que o que diz o parágrafo único, essas interferências danosas devem ser analisadas de acordo com o caso concreto. Não dá para evitar a análise das circunstâncias de cada caso, né? Alguns critérios que devem ser levados em conta estão nesse parágrafo único, né? Estabelece, por exemplo, que para a proibição dessas interferências devem ser consideradas a natureza da utilização, a localização
do prédio, né? As normas que distribuem as edificações em zonas e os limites ordinários de tolerância dos moradores da vizinhança. Realmente, um imóvel no centro de uma cidade muito movimentada, né, tem um limite de tolerância diferente daquele que reside num imóvel afastado, muito afastado do centro da cidade, com poucas casas, enfim. São critérios, são fatores que devem ser levados em conta para a caracterização dessa interferência danosa, dessa interferência prejudicial, né? Muito desses aspectos destacados aí no Código Civil, né, encontram-se em leis municipais, né, nas leis de zoneamento, em planos diretores, às vezes, né, as leis que dividem, geralmente a lei de zoneamento nos municípios, que divide a cidade, né, o município em zonas residenciais, mistas, industriais, rurais, né? Então, são esses documentos, essas leis municipais e outros regulamentos administrativos até, né, que vão, de certo modo, orientar a aplicação desses critérios estabelecidos no Código Civil, certo? Quando o Código Civil, lá no caput, desse 1277, diz que o proprietário ou possuidor pode fazer cessar as interferências prejudiciais à segurança dos que o habitam, ele está se referindo tanto à segurança pessoal quanto à segurança dos bens, né? Então, ele se refere, por exemplo, a um risco de ruína do imóvel vizinho, né? Que pode prejudicar o teu imóvel, assim como um risco, de repente, oriundo de uma indústria vizinha de produção que produz inflamáveis, por exemplo, né? E esse risco aí é para as pessoas que habitam o imóvel, né? Enfim, são riscos, são interferências, alguns exemplos de interferências prejudiciais à segurança, tá? De repente até alguma indústria que por conta da sua atividade produz uma trepidação, né, que provoca rachaduras, fendas nos imóveis vizinhos, né? Também se encaixa neste caso. Também se proíbe, né, as interferências, se pode proibir, né, as interferências danosas, prejudiciais ao sossego, né? Essas prejudiciais ao sossego quase sempre decorrem de ruídos excessivos, né? Os ruídos excessivos são aqueles que realmente prejudicam o sossego dos moradores vizinhos, né? É o que acontece quando você é vizinho de uma boate, né? Ou de uma indústria que faz um aparelho grande, às vezes até que faz um barulho muito grande, né? Muito alto, né? Às vezes até o ar-condicionado do vizinho faz um barulho enorme e atrapalha e prejudica o teu sossego, né? E às vezes não é nem um aparelho do vizinho, às vezes é simplesmente ele mesmo que põe um barulho ensurdecedor, que provoca um barulho ensurdecedor através de aparelhos de som, ou de televisão, né? Imagine você vizinho de um prédio onde ensaia uma escola de samba, né? Ou vizinho de uma boate, como eu já disse, ou de uma pessoa que adora fazer festas noturnas, né? Enfim, você, proprietário ou possuidor, tem o direito de fazer cessar essa interferência prejudicial ao teu sossego, ok? Não é só as pessoas, às vezes os animais, né, mantidos, animais domésticos muitas vezes mantidos pelos seus vizinhos, também podem prejudicar, podem interferir prejudicialmente não só no teu sossego quanto na tua saúde, né? Imagine algum vizinho que mantenha um número exagerado de animais, né? Então esse número exagerado de animais pode provocar danos à tua saúde, né? E também prejudicar o teu sossego, né? Por conta de latidos ou miados intermináveis, né? E sem hora para acontecer, né? Uma oficina, por exemplo, que
o teu vizinho resolve instalar na garagem dele, né, que provoca um barulho excessivo, um ruído excessivo, também é algo evidentemente prejudicial ao teu sossego. Também prejudicial à saúde, podemos encaixar aí, por exemplo, a emissão de gases tóxicos, né, gases que cheiram muito mal, né, a poluição de águas pelo lançamento de resíduos, né, às vezes até funcionamento de estábulos, né, emissão de fumaça, né, e, enfim, e como eu disse, o mau cheiro às vezes decorrente da criação de animais ou de vários animais domésticos, né, são exemplos de interferências prejudiciais à segurança, ao sossego e à saúde. Tanto o proprietário, repito, quanto o possuidor, né? Então, seja dono do imóvel, ou seja um locatário, né? Seja um comodatário, um usufrutuário, né? Um usuário, tanto um quanto o outro tem legitimidade para fazer cessar essas interferências prejudiciais. Ok? No artigo 1278, diz o Código Civil que o direito a que se refere o artigo antecedente, ou seja, qual seria esse direito? O direito de fazer cessar essas interferências danosas. Então, esse direito não prevalece, né, quando as interferências forem justificadas por interesse público, caso em que o proprietário ou o possuidor, causador delas, pagará ao vizinho indenização cabal. Essas interferências, então, esse direito de fazer cessar essas interferências prejudiciais à saúde, ao sossego ou à saúde dos que habitam a propriedade vizinha, né, esse direito não vai prevalecer, não pode prevalecer, quando essa interferência for justificada por interesse público, né? Então, imagina, por exemplo, a hipótese de a emissão de gases. Imagine um hospital, por exemplo, né, que emita uma fumaça exagerada, talvez até tóxica, porque está queimando, incinerando os resíduos hospitalares, né? E você, vizinho, prejudicado com isso, tua saúde é prejudicada com essa emissão de gases poluentes por esse hospital, né? Você entra com uma ação para fazer cessar essa interferência danosa e o hospital se justifica, né, dizendo, olha, essa emissão de gases decorre da absoluta necessidade de se incinerar resíduos hospitalares, né, sendo que num raio de X quilômetros não há outro modo, não há mais alguém ou a empresa que faça essa queima dos resíduos hospitalares, enfim. Vamos supor que essa emissão de gases por este hospital, que é vizinho, observe até que ele não é contíguo, não precisa ser contíguo, não precisa estar ao teu lado direito ou ao teu lado esquerdo ou colado ao teu imóvel, né? Mas você é uma pessoa, está num prédio atingido prejudicialmente por essa emissão de gases, né? E o juiz entende que essa interferência danosa, prejudicial à tua saúde, se justifica por interesse público, né? Neste caso, você é obrigado a tolerar, né? É obrigado a aceitar, a receber esses gases, mas cabe a você uma indenização cabal, como está dito no 1278. Uma indenização cabal, que significa uma indenização completa, integral, né? Danos morais e patrimoniais, enfim, uma indenização que realmente alcance, abranja todos os seus prejuízos, seja qual for a natureza deles, né? Então, imagine também, pensando num outro exemplo, uma clínica que emite radiação, porque faz exames de radiografia, por exemplo, né? E ela não
não tem, ela presta, por exemplo, tem convênio com o SUS e num raio de 300 quilômetros é a única clínica que tem convênio com o SUS, atende centenas de pessoas por semana, né? E se essa clínica parar com essa atividade, né, o prejuízo à coletividade seria muito grande. Então, é possível, num caso como esse, o juiz entender que esta atividade dessa clínica se justifica por interesse público, né? E essa interferência, mesmo que essa radiação prejudique a saúde dos vizinhos, os vizinhos terão que aceitá-la, que tolerá-la, né? Para que a atividade que interessa a toda uma coletividade dessa clínica, né, continue. Evidentemente, mediante indenização cabal, que deve ser apurada de acordo com o caso concreto, né? O artigo 1279, por sua vez, diz o seguinte: ainda que por decisão judicial devam ser toleradas as interferências, poderá o vizinho exigir a sua redução ou eliminação quando estas se tornarem possíveis. Então, imagine, por exemplo, que você foi obrigado a tolerar a interferência por uma decisão judicial. Foi obrigado a tolerar uma interferência prejudicial à sua saúde, né, ou à sua segurança ou ao seu sossego, né? O juiz determinou isso, de repente porque se justificava por interesse público, né? Mesmo que uma decisão judicial tenha decretado isso, você pode, quando a redução ou eliminação dessa interferência se tornar possível, se tornar viável, você pode exigir que o teu vizinho adote a medida necessária justamente para essa redução ou eliminação. Então, imagine que você foi obrigado a tolerar a interferência prejudicial à sua saúde originada da atividade da clínica de radiografia que se foi montada vizinha do seu imóvel, né? Por quê? Porque se justificava por interesse público e na época a tecnologia não tinha algo que pudesse vedar essa radiação. E aí você foi judicialmente, né, uma decisão judicial, você foi condenado a tolerar isso mediante indenização. Se, com o passar do tempo, surgir a possibilidade, e isso é muito comum hoje em dia por conta do avanço rápido da tecnologia, né? Surgir a possibilidade de reduzir ou até de eliminar aquela interferência danosa provocada pela clínica ou pelo hospital, por exemplo, né? Você pode exigir isso do seu vizinho, né? Por exemplo, forrando paredes, colocando filtros no incinerador dos resíduos hospitalares, né? Filtros que surgiram posteriormente à decisão judicial, né? Enfim, mesmo que por uma decisão judicial você tenha sido obrigado a tolerar uma interferência prejudicial ao seu sossego, à sua saúde ou à sua segurança, né? Surgindo posteriormente a possibilidade de reduzir ou de eliminar essa interferência danosa, você pode exigir que o teu vizinho adote a medida necessária para que isso ocorra. Tratando das árvores limítrofes, estabelece o Código Civil que a árvore cujo tronco estiver na linha divisória presume-se pertencer em comum aos donos dos prédios confinantes. Então, prestem atenção que esse artigo 1282 se refere ao tronco da árvore e não às suas raízes, galhos, frutos, ramos, certo? Então, esse artigo 1282 será aplicado quando o tronco da árvore estiver na linha divisória. E a árvore que se encontra nessa situação é chamada por muitos de árvore meia. O termo parede meia é mais conhecido, né? Que é
a parede que divide dois imóveis, né? Mas a árvore meia é aquela que se encontra numa linha divisória de dois terrenos, de dois imóveis. Diz esse artigo, olha aí a árvore meia. Imagine que essa cerca é seja a linha divisória entre dois terrenos, e a árvore se encontra exatamente na mesma linha divisória, né? Diz esse artigo que essa árvore, chamada por alguns de árvore meia, presume-se pertencer em comum aos donos dos prédios confinantes. Se pertence em comum aos donos dos prédios confinantes, você está diante de um condomínio necessário. Uma mesma coisa pertencente a duas ou mais pessoas, pronto. Se trata de um condomínio, neste caso um condomínio necessário, porque é a lei que está dizendo que existe aí um condomínio, a lei que está impondo esse condomínio, né? E por se tratar de condomínio, né, todas as consequências jurídicas desse instituto surgem também para essa árvore meia, né? Então, se houver despesa com essa árvore, essa despesa tem que ser repartida entre os proprietários vizinhos. Se frutos forem colhidos dessa árvore, esses frutos têm que ser divididos entre os proprietários vizinhos, certo? Lembrando que essa presunção, né, é uma presunção relativa, essa do artigo 1282, presunção juris tantum, ou seja, admite prova contrária, tá ok? O artigo 1283 diz que as raízes e os ramos de árvore que ultrapassarem a extrema do prédio poderão ser cortados até o plano vertical divisório pelo proprietário do terreno invadido. Observem, talvez essa imagem ao lado facilite, que agora a árvore não se encontra na linha divisória, ela se encontra dentro de um terreno dentro do terreno do seu vizinho, por exemplo, né? E, segundo esse 1283, as raízes e os ramos de árvore que ultrapassarem a extrema do prédio, ou seja, que ultrapassarem a linha divisória, que é esse muro, olha lá a imagem, né? Tem uma linha representando a extrema do prédio, né? Essas raízes e esses ramos, né, poderão ser cortados até o plano vertical divisório, até essa linha extrema, da extrema do prédio, né? Não pode você subir no muro e cortar a árvore toda, invadir o terreno do vizinho, né? O que você pode fazer é cortar os galhos, as raízes da árvore que estão ultrapassando a extrema do prédio, que estão ultrapassando a linha divisória, a linha que divide o terreno do seu com o do seu vizinho, certo? Não há necessidade aí de prévio aviso, né? Não há necessidade, por exemplo, de você ter um dano para poder cortar ou ter um prejuízo, né? É um direito por conta de uma interferência vinda da propriedade alheia, né? É um direito seu cortar os ramos, as raízes, os galhos da árvore que estão ultrapassando a linha divisória. E tanto é um direito que, imagine que a árvore seja danificada porque você cortou as raízes, né? A árvore morreu, né? Você não tem que indenizar o vizinho de eventuais prejuízos decorrentes desse dano causado à árvore, porque é direito seu cortar, é direito seu se livrar dos ramos, dos galhos que estão invadindo, das raízes inclusive, que estão invadindo o seu imóvel, ok? Diz o artigo 1284 que os frutos caídos de árvore do terreno vizinho pertencem ao dono do solo onde caíram, se este for de propriedade particular. Então, vejam bem, diz o Código Civil que os frutos que caírem, e estamos falando de uma queda natural,
tá? Não estamos falando de frutos derrubados, né? Estamos falando de queda natural dos frutos. Então, se o fruto cair naturalmente no seu terreno, né, no teu solo, no solo do vizinho, eles pertencerão ao dono do solo onde caíram, né? A exceção aí fica para os imóveis, para o solo público, né? Então imagine se o fruto cair num solo particular, pertence ao dono do solo particular, sem qualquer direito à indenização, pagamento, etc., né? Lembrando que essa queda, né, tem que ser natural. Se você apanhar o fruto da árvore do seu vizinho, ainda pertence a ele, né? Em tese, você tem que devolver, tem que entregar para ele, né? Se esse fruto cair num solo que não seja de propriedade particular, mas sim público, né, que se trate de um imóvel público, né, neste caso também continuam pertencendo ao dono da árvore, tá ok? Então só vai pertencer ao dono do solo onde caiu o fruto, né, se este solo for de propriedade particular. Quanto à passagem forçada, estabelece o código, no artigo 1285, que o dono do prédio que não tiver acesso à via pública nascente ou porto pode, mediante pagamento de indenização cabal, constranger o vizinho a lhe dar passagem, cujo rumo será judicialmente fixado se necessário. Observe então que a passagem forçada nada mais é do que aquele direito que o dono do prédio tem, seja esse prédio, seja esse imóvel urbano ou rural, né? Que o dono do prédio que não tem saída para a via pública, nascente ou porto, né? Esse direito de reclamar do vizinho que lhe conceda a passagem, né? É isso que se trata a passagem forçada. Observem que diz o Código Civil que o dono do prédio, para que possa forçar a sua passagem, não pode ter acesso à via pública, nascente ou porto, né? O nome dado a esse imóvel sem acesso à via pública, nascente ou porto, né, é imóvel encravado, tá? Que é justamente aquele imóvel que não você não consegue chegar ao imóvel ou não sair ou sair dele, né? Então você só chega no imóvel de paraquedas ou de helicóptero, porque ele não tem acesso à via pública, por exemplo, né? Ele não tem acesso às ruas, às rodovias, né? Isso se aplica tanto ao imóvel urbano quanto ao imóvel rural, né? Então esse artigo deixa claro que nenhum imóvel, nenhum prédio pode ficar inacessível, né? Quando um imóvel estiver encravado, né, seu dono tem o direito de requerer a passagem através de outro prédio. Observem que isso ocorre mediante pagamento de uma indenização cabal, ou seja, uma indenização completa, integral, que abranja todos os prejuízos causados ao proprietário vizinho que está lhe concedendo a passagem, ok? O parágrafo 1º estabelece uma regra, né, um critério para estabelecer qual vizinho deve lhe conceder passagem, qual vizinho deve sofrer esse constrangimento, né? Imagine que exista mais de uma possibilidade de você ter acesso à via pública, né? Você pode ter o acesso à via pública por mais de um vizinho seu. Qual vizinho seria obrigado a lhe conceder passagem? De acordo com o parágrafo 1º do 1285, essa passagem deve recair sobre aquele vizinho que mais facilmente, sobre o imóvel, né, que mais facilmente se adequar a essa passagem. E como observar isso, né? Analisando as condições naturais do próprio imóvel. Demanda, evidentemente, a análise do caso concreto, né? Os parágrafos 2º e 3º deste mesmo artigo 1285, eles trazem uma espécie de exceção ao parágrafo 1º, né? Porque eles
identificam de pronto, de imediato, qual vizinho deve dar a passagem. Então, diz o parágrafo 2º que se ocorrer a alienação parcial do prédio, de modo que uma das partes perca o acesso à via pública nascente ou porto, o proprietário da outra deve tolerar a passagem. Então imagine que um prédio seja alienado, vendido parcialmente, né? E essa alienação parcial gerou um imóvel encravado, né? Gerou um imóvel encravado. Nesses casos, segundo o parágrafo 2º desse artigo, né, o vizinho que deve tolerar a passagem é exatamente o vizinho que fez essa alienação parcial, porque foi ele que deu causa ao surgimento do imóvel encravado, né? O parágrafo 3º vem no mesmo sentido, né? Imagine que essa passagem já estava constituída em terreno de terceiros, né? E aí a alienação foi feita de modo que os novos prédios, né, oriundos dessa alienação parcial, devam utilizar a mesma passagem já existente. Tá? Então, se, segundo o parágrafo 3º, né, desse artigo, que diz que as regras do parágrafo 2º também são aplicadas a ele, né? Imagine que antes dessa alienação já existia uma passagem através de um imóvel vizinho, né? Esse imóvel vizinho que já concedia uma passagem não está obrigado a dar outra passagem para aquele imóvel que surgiu, que se tornou encravado após a alienação parcial. Vamos tentar analisar isso de uma maneira mais didática, vendo algumas figuras. Quem sabe o entendimento fica mais fácil. Observem o que segue agora. Muito bem, vamos tentar demonstrar um instituto da passagem forçada e suas regras através destas imagens. Nós temos aí ruas, vias públicas, né? E dois quarteirões de imóveis, né? Um do lado esquerdo da tela, outro do lado direito da tela, né? Vamos começar por esse do lado esquerdo. Diz lá o artigo 1285, como já vimos, né, que o dono do prédio que não tiver acesso à via pública, ele pode, mediante pagamento de indenização, constranger o seu vizinho a lhe dar passagem. Então, vamos lá. O imóvel, neste quadro da tela do lado esquerdo, né? O imóvel que não tem acesso à via pública, observem aí que é o imóvel D, né? Esse é o imóvel encravado, né? Observem que ele não tem acesso à via pública, ele não consegue chegar até a rua, a rodovia, né? Muito bem. Esse imóvel encravado, o dono desse imóvel encravado tem como obrigar o seu vizinho a lhe dar passagem. Diz o parágrafo 1º desse artigo, 1285, que o constrangimento, né, deve recair sobre o imóvel, né, que mais natural e facilmente se prestar a passagem. Então vamos supor que neste caso o imóvel E, por conta do declive da rua, do nível, enfim, por conta de vários outros motivos devidamente apurados, o imóvel que mais natural e facilmente se preste a passagem é o imóvel E, né? Então, o imóvel encravado, né, terá acesso à via pública através do imóvel E, criando aí uma passagem forçada. Lembrem que sempre mediante indenização cabal, né? Porque o imóvel E, no momento em que cede essa passagem, ele pode ter prejuízos e deve, por isso, ser indenizado. Vamos agora ao quarteirão do lado direito, né? Observem que nesse quarteirão nenhum imóvel está encravado, né? Todos têm acesso à via pública, todos têm acesso à rua, né? Mas o dono do imóvel F, lá embaixo,
resolveu alienar parcialmente o seu imóvel, né? Diz o parágrafo 2º, né, do 1285, que se ocorrer a alienação parcial do prédio, de modo que uma das partes perca o acesso à via pública, o proprietário da outra é que deve tolerar a passagem, ou seja, o proprietário do imóvel que fez a alienação parcial. Então, o imóvel F foi alienado parcialmente, né, gerando o imóvel G. Observem agora que o imóvel G não tem acesso à via pública, ele não consegue chegar até a rodovia, até a rua pública, né? Então, o imóvel G, com base no 1285 do Código Civil, tem como exigir, tem como impor, né, passagem forçada para ter acesso à via pública. E neste caso, como o imóvel encravado surgiu em decorrência da alienação parcial de um imóvel, aquele que deve tolerar essa passagem forçada, né, é exatamente o proprietário da outra parte. Então, é o próprio imóvel F que deve tolerar essa passagem, que deve sofrer o constrangimento da passagem forçada pelo imóvel G. O parágrafo 3º do mesmo artigo diz que essas mesmas regras se aplicam se antes da alienação já existia uma passagem através do imóvel vizinho. E aí esse imóvel vizinho não é obrigado a dar outra passagem. Imaginem então que esta era a situação inicial e o imóvel G, o proprietário do imóvel G, né, resolveu alienar parcialmente o seu prédio, o seu imóvel, o seu terreno, gerando um imóvel H. Observe que o imóvel H agora está encravado. Ele não tem acesso à via pública, ele não consegue chegar à rua, né? Seu proprietário não consegue chegar até o seu imóvel, né? Portanto, se trata de um imóvel encravado. O imóvel H, então, tem o direito de exigir passagem forçada. Como o imóvel H surgiu em decorrência, como consequência da alienação parcial do imóvel G, não é o dono do imóvel F obrigado a dar outra passagem, porque ele já está dando uma passagem para o imóvel G. Portanto, o imóvel H terá passagem através do próprio imóvel G, que, aliás, consequentemente, utilizará a mesma passagem dada pelo imóvel F. O Código Civil destinou uma seção para tratar da passagem de cabos e tubulações, que não deixa de ser uma passagem forçada, só que neste caso específica de cabos, tubulações e outros condutos subterrâneos. Então, diz o artigo 1286 que o proprietário ele é obrigado a tolerar a passagem de cabos, tubulações e outros condutos subterrâneos de serviços de utilidade pública. Observem que essa passagem ou esse dever do proprietário, né, de tolerar, tem que preencher, para que ocorra, para que surja, tem que estar presentes alguns requisitos. Um deles é que esses serviços, né, sejam de utilidade pública, né? Então, estamos falando aí de casos de ligação de água, gás, energia elétrica, telefonia, saneamento básico, internet, etc., né? De certo modo, ele tem que tolerar essa passagem, a passagem desses cabos, né, em proveito dos proprietários vizinhos, né? E o outro requisito está aí nesse mesmo artigo, quando de outro modo for impossível ou excessivamente onerosa. Ou seja, não tem outro meio de se passar esses cabos, tubulações, não dá para passar por outro lugar, é realmente necessário utilizar o imóvel do vizinho, né? Então, se realmente for necessário, né, precisa demonstrar essa necessidade real, né?
e também demonstrar que se trata de um serviço de utilidade pública, então aí nesses casos é que o vizinho terá o dever de tolerar a passagem desses cabos e tubulações. É evidente que ele, o próprio artigo diz isso, quando ele deve tolerar, quando ele tolera, quando surge esse dever para ele dele tolerar essa passagem de cabos e tubulações, também surge o direito a uma indenização, né? Que deve considerar não apenas o prejuízo imediato que ele eventualmente tiver, como também a desvalorização do imóvel. Até porque penso ser evidente essa desvalorização, porque a utilização do imóvel sofre limitações naturais, né, e óbvias até decorrentes da passagem de cabos e tubulações subterrâneos, né? Diz o parágrafo único desse mesmo artigo que o proprietário prejudicado pode exigir que a instalação seja feita de modo menos gravoso ao prédio onerado. Então, o proprietário que tem que tolerar essa passagem, ele tem como exigir que essa passagem seja feita do modo que menos lhe prejudique, que lhe cause menos prejuízo, né? E também, como diz a parte final desse parágrafo único, né, tem como exigir a remoção à sua custa para outro local do imóvel. Então, uma vez tolerada a passagem de cabos e tubulações, né, inclusive com indenização, pode o proprietário prejudicado, né, que teve que tolerar essa passagem de cabos e tubulações, a qualquer momento exigir a remoção desses cabos e tubulações para outro local do imóvel, né? Ele tem que fazer isso à sua custa e desde, evidentemente, que demonstre que, por exemplo, o teu prejuízo diminuirá se essa remoção, se essa modificação de local for feita. No artigo 1287, se estabelece que se as instalações oferecerem grave risco, será facultado ao proprietário do prédio onerado exigir a realização de obras de segurança. Então, o que estabelece esse artigo 1287 é que, vamos supor que surjam riscos iminentes, né, em decorrência das obras realizadas justamente para a passagem de cabos e tubulações, né? Pode o dono do prédio que teve que tolerar essa passagem, né, exigir a realização de todas as obras de segurança que se fizerem necessárias. Do artigo 1288 até o artigo 1296, o Código Civil trata das águas, né? E ele estabelece, já no artigo 1288, ele reconhece, melhor dizendo, uma regra básica. As águas correm do local superior, do imóvel superior, para o imóvel inferior, né? Justamente diante da conformação do solo e, principalmente, diante da lei da gravidade. É por isso que o 1288 estabelece que o proprietário ou possuidor do prédio inferior tem a obrigação de receber as águas que correm naturalmente do superior. Observem que o código trata das águas que correrem naturalmente do superior. Está se referindo aí o legislador, né, às águas da chuva, as águas pluviais, né, e as águas que brotam naturalmente do solo, né, que vêm das nascentes, né? Então, o proprietário do prédio inferior, proprietário ou possuidor do prédio inferior, é obrigado a receber essas águas que correm naturalmente do superior, né? E observem que, pelo texto do artigo, que ele não é apenas obrigado a receber o fluxo natural dessas águas, né? Mas ele também fica proibido de realizar obras que perturbem esse fluxo, né? Então, além de ser obrigado a receber, ele não pode realizar nenhuma obra que
atrapalhe esse fluxo natural das águas, né? Em contrapartida, né, o proprietário do prédio superior, né, não pode realizar obras que aumentem a gravidade, que aumentem os prejuízos para o proprietário do prédio inferior, né? É isso que está dizendo o artigo 1288. Já o artigo 1289 estabelece que quando essas águas, né, artificialmente levadas ao prédio superior ou aí colhidas, correrem dele para o inferior, poderá o dono deste reclamar que se desviem ou se lhe indenize o prejuízo que sofrer. Observem agora que a elevação das águas, as águas chegam ao prédio superior artificialmente. Então estamos falando de águas extraídas de poços, de piscinas, de reservatórios artificiais, né? Então essas águas, né, o dono do prédio inferior tem o direito de exigir que elas sejam desviadas do seu imóvel, né? Ele não é obrigado a suportar o escoamento dessas águas, o fluxo dessas águas. Lembrem que agora estamos falando das águas artificiais, colhidas artificialmente, né? E se ele tiver que suportar esse escoamento, se ele receber essas águas colhidas artificialmente, tem direito de ser indenizado pelos prejuízos sofridos. É evidente que a água não traz somente prejuízos, ela pode trazer também benefícios, e é por isso que o parágrafo único estabelece que dessa indenização a que tem direito, deve ser deduzido o valor do benefício obtido com as águas recebidas, certo? Quanto ao artigo 1290, estabelece que o proprietário de nascente ou do solo onde caem águas pluviais, satisfeitas as necessidades de seu consumo, não pode impedir ou desviar o curso natural das águas remanescentes pelos prédios inferiores. De certo modo, observem que esse artigo imprime uma função, deixa clara a necessidade do proprietário cumprir a função social da sua propriedade, fazer com que sua propriedade cumpra a função social cobrada na Constituição Federal, né? De que maneira? Né? Prevendo o uso racional e adequado das águas naturais, né? O proprietário, então, de nascente ou do solo onde caem essas águas, uma vez satisfeitas as necessidades de seu consumo, né, não pode impedir ou desviar que as águas remanescentes, as águas que sobrarem, sejam naturalmente levadas aos prédios inferiores. Ainda falando das águas, o artigo 1293 do Código Civil permite que uma pessoa construa em terreno alheio canais para levar água para o seu imóvel, né? Observem que a permissão é para construir canais, é o que muitos chamam de direito de aqueduto, né? Dutos de água, canais para conduzir água. Então, esse artigo 1293, ele estabelece justamente esse direito, o direito de construir em um terreno alheio canais que levem água, que conduzam água para o seu próprio terreno, né? Essas águas, pelo texto do artigo, devem ser as águas a que você tenha direito, né? Estamos falando de águas públicas e as águas superabundantes, né? E que sejam indispensáveis às primeiras necessidades da vida, né? É importante ainda, como requisito, né, apurar que a construção desses canais, né,
não gere prejuízo considerável à agricultura e nem à indústria, como estabelece o próprio artigo 1293, no caput. Né? Para a concretização desse direito, observem que é necessária uma indenização prévia aos proprietários prejudicados. Né? Uma indenização prévia. E não apenas uma indenização prévia tem direito o proprietário do imóvel prejudicado, né? do imóvel que está onde estão sendo construídos os canais. Né? Observem no parágrafo 1º que, que essa prévia indenização não é a única. Né? Se surgirem prejuízos futuros causados justamente por esses canais construídos, né, já fica estabelecida aí a responsabilidade daquele que está se beneficiando desses canais. Né? O parágrafo 2º deixa claro que o proprietário prejudicado pode exigir que seja subterrânea a canalização que atravessa áreas edificadas, pátios, hortas, jardins ou quintais, isso evidentemente para diminuir o prejuízo dele. Né? E o parágrafo 3º reforça que todo e qualquer aqueduto deve ser construído de maneira que cause o menor prejuízo, do modo menos gravoso aos proprietários dos imóveis vizinhos. E deve ser construído às expensas daquele que se beneficia desse aqueduto, né, a quem também incumbe conservá-lo. Sobre os limites entre prédios e o direito de tapagem, diz o artigo 1297 do Código Civil que o proprietário tem direito a cercar, murar, valar ou tapar de qualquer modo o seu prédio, urbano ou rural, e pode constranger o seu confinante a proceder com ele a demarcação entre os dois prédios, a aviventar rumos apagados e a renovar marcos destruídos ou arruinados, repartindo-se proporcionalmente entre os interessados as respectivas despesas. Observem, então, que esse artigo do Código Civil diz que o proprietário tem o direito de cercar, de limitar, de evidenciar os limites do seu imóvel. Né? E ele pode constranger o seu confinante, o seu vizinho, a fazer com ele essa demarcação. Né? Seja para demarcar algo que não estava demarcado, seja para aviventar rumos apagados, renovar marcos destruídos ou arruinados. Né? Às vezes pode ocorrer de o que limita, o que marca a limitação de um prédio, a linha divisória de um prédio a outro é justamente uma cerca que com o tempo desapareceu, às vezes são plantas, a chamada cerca viva, né, que também com o tempo desapareceu e de repente você não sabe onde termina o seu imóvel e nem onde começa o do seu vizinho. Né? Então esse artigo 1297, o que ele estabelece? O direito que o proprietário tem de demonstrar de uma maneira bastante clara as limitações do seu imóvel, né? Até onde ele vai, até onde ele alcança, né? Ou seja, o direito de cercar, murar, valar ou tapar. Como essa limitação, né? Como você murar o seu imóvel, né? Delimitar o seu imóvel, também beneficia o vizinho, né? Então imagine que você pretenda colocar cerca na sua propriedade rural. Né? O fato de você colocar cerca na sua propriedade rural para demonstrar, para delimitar a sua área, de certo modo também beneficia o seu vizinho, porque você está delimitando, ajudando na delimitação também da parte da área dele. Né? Então é por isso que você pode constrangê-lo, né? Você pode obrigar o seu vizinho a fazer junto com você essa demarcação entre os dois prédios. Né? Evidentemente que aí as despesas devem ser repartidas entre os interessados. Tá? O parágrafo 1º desse artigo diz que
os intervalos, muros, cercas e os tapumes divisórios, né? E dá exemplos, tais como sebes vivas, cercas de arame ou de madeira, valas ou banquetas, presumem-se, até prova em contrário, pertencer a ambos os proprietários confinantes, sendo estes obrigados, de conformidade com os costumes da localidade, a concorrer em partes iguais para as despesas de sua construção e conservação. Então, olha só, o que está dizendo esse parágrafo primeiro, né, é que existe um condomínio necessário, né, naqueles muros, cercas, tapumes, sebes vivas, o que muita gente chama de cerca viva, né? Cercas de arame, de madeira, enfim, né? Esses intervalos, esses muros divisórios, presumem-se pertencer a ambos os proprietários confinantes, né? Se pertence a ambos, é uma presunção relativa, juris tantum, portanto admite prova contrária, né? Se pertence a ambos, se trata de um condomínio necessário. Consequência disso, ambos os confinantes devem concorrer, como o próprio artigo, parágrafo 1º diz, em partes iguais para as despesas tanto de sua construção quanto de sua conservação. Imagine, vejam esta imagem ao lado. O proprietário desta casa, né, ao invés de erguer um muro com paredes, com muro com tijolos e cimento, concreto, né, ele preferiu a chamada cerca viva, né, que é um muro feito com vegetação, feito com plantas, né? Imagina, e do lado de lá, né, depois desse muro, dessa cerca viva, existe outro imóvel de outro proprietário, né? Então este muro, né, esta cerca viva, esta linha divisória, né, que separa um imóvel do outro, presume-se pertencer a ambos os proprietários, né? Ambos têm que arcar com as despesas para a sua conservação e para a sua construção. E como se trata aí de vegetação, né, observem que o parágrafo 2º diz que se trata de vegetação servindo, de uma planta servindo como marco divisório, né? Ela só pode ser cortada ou arrancada se houver comum acordo entre os proprietários, né? Já o parágrafo 3º estabelece que a construção de tapumes especiais para impedir a passagem de animais de pequeno porte ou para outro fim pode ser exigida de quem provocou a necessidade deles, pelo proprietário, que não está obrigado a concorrer para as despesas. São os chamados tapumes especiais, né? Então, observem que o objetivo desses tapumes especiais é impedir a passagem de animais. Vejam um exemplo aí ao lado de uma tela, de um tapume específico para a contenção de animais, né? Estamos falando aí de tapume, aí é uma tela de arame, né? Mas pode ser uma grade fina, qualquer outra espécie de tapume especial que tenha como objetivo impedir a passagem de animais de pequeno porte, como diz o parágrafo 3º, né? Animais de pequeno porte, nessa imagem, o exemplo é um gato, né? Mas pode ser cachorro, aves domésticas, porco, coelho, carneiro, cabrito, enfim, né? Qualquer animal de pequeno porte. Nesses casos, né, o dono, a pessoa obrigada, né, a construir esse tapume especial é o proprietário que deu causa à sua necessidade, né? Então, aquele obrigado a construir é aquele que gerou a obrigação da sua construção, né? É aquele, portanto, que tem os animais. O artigo 1298 estabelece que, sendo confusos os limites, ou em falta de outro meio,
se determinarão de conformidade com a posse justa. E não se achando ela aprovada, o terreno contestado se dividirá por partes iguais entre os prédios. Ou não sendo possível a divisão cômoda, se adjudicará a um deles mediante indenização ao outro. Então, lembrem que a linha divisória, ela é entre prédios, entre imóveis, ela é definida na chamada ação demarcatória. Né? O fundamento, inclusive, da ação demarcatória é o caput do artigo anterior, do 1297, onde diz que o proprietário pode constranger o seu confinante a fazer com ele a demarcação. O modo de constranger o vizinho a fazer a demarcação é justamente através de uma ação demarcatória, né? Que é a que vai estabelecer, que vai delimitar o imóvel de cada um. Então, numa ação demarcatória, imaginem que não se consiga apurar adequadamente, né, de maneira correta e clara, os limites entre os imóveis. Né? O que se levaria em consideração? Primeiramente e obviamente, o título constitutivo da propriedade. Né? A matrícula do imóvel, a descrição constante da matrícula do imóvel. Por lá, analisando essa matrícula, é possível delimitar o imóvel? Né? Além disso, perícias eventualmente realizadas, né, por engenheiros, topógrafos, né, plantas dos imóveis, outras certidões, enfim. Esses são os primeiros documentos ou provas a serem utilizadas, né, para a definição dos limites. Imagine que não seja possível estabelecer os limites de acordo com esses documentos. Né? Diz o artigo 1298 que então os limites serão estabelecidos em conformidade com a posse justa. Né? Lembrando que posse justa, de acordo com o Código Civil, é aquela que não é violenta, não é clandestina e nem é precária. Posse violenta, aquela obtida com o uso da força. Posse clandestina, aquela obtida às escondidas, né? Na calada da noite, com subterfúgios. Né? E posse precária, aquela que decorre do abuso de confiança, né? Daquele que recebe a coisa com a obrigação de restituí-la e não a restitui. Então, se os limites entre os prédios forem confusos, não for possível estabelecer, determinar precisamente quais são esses limites, mesmo após análise de documentos, de títulos constitutivos de propriedade, de laudos periciais, plantas, etc., né? Então, esses limites serão definidos através da posse justa. Qual vizinho que tem a posse justa sobre aquele pedaço de terra dividido, aquele pedaço de terra contestado, né? Objeto da discussão. Imagine que nem com a posse justa se consiga demonstrar qual vizinho tem direito àquele pedaço de terra. Por quê? Porque não se demonstrou, não se provou a posse justa de nenhum deles. Diz então o 1298 que aquela parte, que aquele terreno contestado deve ser dividido em partes iguais entre os prédios, ou seja, metade para cada proprietário, para cada vizinho. Ainda nesse mesmo artigo, né, este mesmo artigo prevê a possibilidade de essa divisão em partes iguais não ser cômoda, né? De repente não ser possível ou até economicamente inviável. Né? Nesse caso, o que o Código prevê, né, a solução dada pelo legislador é adjudicar essa parte, esse terreno contestado a apenas um dos vizinhos, e esse que recebeu essa parte contestada deve indenizar o outro. O direito de construir é objeto da última seção do capítulo que trata dos direitos de vizinhança no Código Civil. São várias as regras atinentes ao direito de construir, mas nós veremos apenas algumas delas. Diz o artigo 1299
que o proprietário pode levantar em seu terreno as construções que lhe aprouver, salvo o direito dos vizinhos e os regulamentos administrativos. Observem ou lembrem, né, que o direito de propriedade é um direito garantido na Constituição Federal do Brasil, né? O Código Civil estabelece os poderes inerentes à propriedade, né? Lá no artigo 1228, ele diz, por exemplo, que o proprietário pode usar, gozar e dispor do seu bem, assim como reivindicá-lo de quem quer que injustamente o detenha ou possua, né? São poderes inerentes à propriedade, são poderes dos quais o proprietário pode se utilizar. Agora, dentre esses poderes, dentre esses direitos, né, evidentemente está o direito de construir sobre um imóvel, sobre um terreno que é de sua propriedade, né? Esse direito de construir está claro no artigo 1299. O proprietário pode levantar em seu terreno as construções que lhe aprouver, ou seja, o que ele bem entender. Mas o próprio artigo apresenta uma limitação, de maneira generalizada, mas apresenta uma limitação a esse direito de construir. Tanto que ele diz, salvo o direito dos vizinhos e os regulamentos administrativos. Então o proprietário pode construir o que bem entender, mas deve respeitar também o direito dos seus vizinhos e também os regulamentos administrativos. Deve respeitar, por exemplo, a função social da propriedade. Isso deve ser observado numa construção, né? Deve ser sempre lembrado, deve nortear a construção de um imóvel. A preservação da flora, da fauna, das belezas naturais, do patrimônio histórico, são limitações que são impostas ao proprietário quando de uma construção num terreno, né? Recuos da via pública, é possível que existam regras, aliás, certamente existem regras previstas nos planos diretores municipais, nas leis municipais de zoneamento. Todas essas regras devem ser devidamente observadas pelo proprietário quando da construção, quando da efetivação de uma construção em seu terreno. Diz o artigo 1300 que o proprietário construirá de maneira que o seu prédio não despeje águas diretamente sobre o prédio vizinho. O que esse artigo está trazendo é a proibição ao estilicídio, que nada mais é, justamente, do que, como o próprio artigo diz, né, a água da chuva que cai num prédio e vai parar num prédio vizinho. O nome para isso, né, é estilicídio. Esse artigo proíbe que isso ocorra. Vejam esse desenho, essa imagem abaixo, né? Observem que existem casas vizinhas uma da outra aí. Imaginem que comece a chover, então a água da chuva está caindo aqui nesse telhado dessa casa rosa, digamos assim, né, com telhado rosa, com detalhes em rosa. E essa água da chuva, pelo que vocês mesmos já perceberam pela imagem, vai parar exatamente aonde? Lá na propriedade vizinha, no prédio vizinho. Então, não é possível, não é permitido que se construa de maneira que a água que cair no seu prédio, a água da chuva que cair no seu prédio, né, vá parar no prédio vizinho. Daí surgem várias outras regras e normas relativas também ao direito de vizinhança, né, como, por exemplo, uma óbvia, aliás, atinente ao direito de propriedade, é o dever de você respeitar os limites da sua área, da área da qual é dono, né? A distância que deve haver da janela até a linha divisória, que nós veremos daqui a pouco, né? A obrigação ou a necessidade de se colocar rufos e calhas nos telhados, justamente para desviar o rumo dessa água e não permitir que ela caia no vizinho, né? Enfim, o proprietário não pode construir de maneira que ocorra o estilicídio, de maneira que a água que caia da chuva que cai em seu prédio vá parar na propriedade vizinha.
Ainda sobre o direito de construir, diz o artigo 1301 do Código Civil que é proibido abrir janelas ou fazer eirado, terraço ou varanda a menos de 1,5 metro do terreno vizinho. Atenção que ele se refere a 1,5 metro do terreno, né? Ou seja, da linha divisória, né? E não necessariamente da onde o imóvel foi construído. Então, esse 1,5 metro se conta da linha divisória do terreno vizinho, né? O objetivo dessa norma, evidentemente, dessa regra, né, é proteger, resguardar o direito à privacidade, o direito à intimidade, né, dos vizinhos em relação aos moradores dos prédios ao lado, dos prédios contíguos, né? O parágrafo 1º desse artigo estabelece que as janelas cuja visão não incida sobre a linha divisória, bem como as perpendiculares, não poderão ser abertas a menos de 75 centímetros. Então, o parágrafo 1º, ele de certo modo relaxa a regra do caput do artigo 1301, né? Lá em cima, no 1301, é necessário 1,5 metro de distância. No parágrafo 1º, apenas 75 centímetros. Mas esses 75 centímetros, essa distância de 75 centímetros, é permitida se a janela não incidir sobre a linha divisória ou se ela for perpendicular, ou seja, não for paralela à linha divisória, ao muro divisório, né? Tem lógica essa regra do parágrafo 1º, porque se o artigo 1301 tem como objetivo resguardar, proteger a intimidade, a privacidade dos moradores, então, se a janela não incide sobre a linha divisória, ela pode ficar a uma distância menor do muro divisório, da linha divisória, né? Vamos tentar entender isso através desta imagem. Observem que a janela está aqui. Esta é o desenho parcial de uma planta de um imóvel, né? A janela é esta faixa em amarelo, tá? Esta em azul do outro lado é a divisa do lote, é o muro divisório, digamos assim, a linha divisória, certo? Observem, portanto, que a parede onde está a janela é paralela ao muro divisório, certo? É paralela. Por que eu estou ressaltando isso? Porque vai se aplicar o caput do artigo 1301. Não estamos falando de janelas perpendiculares, estamos falando de situação em que o muro onde está, a parede onde está a janela é paralela à linha divisória, ao muro divisório dos lotes, certo? Portanto, neste caso, a distância mínima entre esta parede onde está a janela e o muro divisório deve ser de 1,5 metro, no mínimo, tá ok? Outro exemplo, agora para aplicar o parágrafo 1º. Observem agora que o muro divisório está aqui, né? Essa é a divisão do lote, né? A linha divisória entre um lote e outro, tá? A janela está aqui. Neste caso, diferentemente da imagem anterior, né? Há uma relação perpendicular. A janela está perpendicular ao muro divisório, né? Nesse caso específico, a distância mínima é de 75 centímetros e não de 1,5 metro. Para ficar mais clara ou de outro modo essa ilustração, vejam uma construção real, a imagem de uma construção real, em que, observem que na parede do lado direito estão sendo construídas janelas, abertas janelas, né? E do lado esquerdo você tem o muro divisório. A parede onde as janelas estão é paralela ao muro divisório, portanto, distância mínima 1,5 metro. Neste outro caso, observe que agora a parede onde foi construída uma janela é perpendicular ao muro divisório. E neste caso, a distância mínima é de 75 centímetros, como diz o parágrafo 1º do artigo 1301. No parágrafo 2º desse mesmo artigo, estabelece
que as disposições previstas, essa distância mínima, né, exigida tanto no caput quanto no parágrafo 1º, né, não se aplicam às aberturas para luz ou ventilação, desde que 2 requisitos sejam preenchidos: que elas não sejam maiores de 10 centímetros de largura, sobre 20 de comprimento e construídas a mais de 2 metros de altura de cada piso. Aí na imagem ao lado está um exemplo de uma abertura para luz ou ventilação. No caso ao lado aí serve para os dois. Observem que não se trata de uma janela nem de um vitrô, né? Mas sim de aberturas feitas com vidro fixos, né? Vidros fixos, justamente para que haja ventilação e para que haja iluminação melhor dentro do imóvel, né? Essas aberturas, como diz o parágrafo 2º, não podem ser maiores de 10 centímetros de largura e nem 20 de comprimento, certo? Além disso, elas devem ser construídas, essas aberturas para luz ou ventilação, né, a no mínimo 2 metros de altura de cada piso, 2 metros de altura do solo. Se for um sobrado, por exemplo, contam-se os 2 metros a partir do piso do andar superior, né? Então, a 2 metros de altura de cada piso. É isso, esses são os requisitos para que sejam permitidas essas aberturas para luz ou ventilação, sem que se respeite a distância de 1,5 m ou de 75 centímetros. Vimos sobre o direito de construir que o proprietário pode construir em seu terreno o que bem entender, desde que respeite o direito dos vizinhos e os regulamentos administrativos. Também vimos que o proprietário pode construir ou deve construir de um modo que o seu imóvel não despeje, não jogue águas diretamente sobre o prédio vizinho. Além disso, também analisamos a proibição de abrir janelas ou de fazer eirado, terraço ou varanda a menos de 1,5 m do terreno vizinho, a menos de 1,5 m da linha divisória entre os terrenos. E se a janela tiver uma visão que não incide sobre a linha divisória, ou se ela for perpendicular, essa distância mínima cai para 75 centímetros. Muito bem. Imaginem que essas regras, ou algumas delas, ou ao menos uma, foi desrespeitada, né? Diz o artigo 1302 que o proprietário pode, no lapso de ano e dia, trata-se de um prazo decadencial, né? Então, o proprietário pode, no prazo de 1 ano e 1 dia, contados após a conclusão da obra, exigir que se desfaça janela, sacada, terraço ou goteira sobre o seu prédio. Escoado esse prazo, encerrado esse prazo, não poderá, por sua vez, edificar sem atender ao disposto no artigo antecedente, nem impedir ou dificultar o escoamento das águas da goteira, com prejuízo para o prédio vizinho. Então, esse artigo, ele está estabelecendo que você, após a conclusão da obra, tem o prazo de 1 ano e 1 dia, prazo decadencial, né, para propor a chamada ação demolitória, né, para obrigar o teu vizinho a demolir, né, a desfazer a janela, por exemplo, que ele construiu desrespeitando a distância mínima de 1,5 m, né? Você tem 1 ano e 1 dia para propor essa ação. Vamos supor que você não apresente a ação dentro desse prazo, né? Vai ocorrer então a prescrição, a decadência, né? E é como se você concordasse com a construção irregular do prédio vizinho, né? O fato de você não poder mais entrar com a ação, né, para exigir a demolição dentro do prazo decadencial de 1 ano e 1 dia, né, o fato de você não poder mais entrar com essa ação
justamente por não ter entrado no prazo decadencial de 1 ano e 1 dia, né, esse fato não lhe autoriza a edificar, por exemplo, de modo que o seu imóvel despeje águas no prédio vizinho. Não lhe autoriza a construir uma janela desrespeitando a distância mínima de 1,5 metro. Né? Então, o fato é que você tem 1 ano e 1 dia, prazo decadencial, contado após a conclusão da obra, para exigir, né, que a janela, por exemplo, como eu já disse, construída de maneira irregular, porque desrespeitou a distância mínima de 1,5 metro, né, dela até o terreno vizinho, né, seja demolida. Né? A ação, o nome da ação aí é ação demolitória. Ok? Finalmente, o artigo 1313, que é o último que trata do direito de construir no Código Civil, ele estabelece que o proprietário ou ocupante do imóvel é obrigado a tolerar que o vizinho entre no prédio mediante prévio aviso para, olhem só, dele temporariamente usar quando indispensável a reparação, construção, reconstrução ou limpeza de sua casa ou do muro divisório. Né? Nesses casos, esse artigo, esse inciso se aplica, por exemplo, aos casos de limpeza, reparação de esgotos, goteiras, aparelhos higiênicos, poços, nascentes, aparo de cerca viva, como diz o parágrafo 1º. Né? E no inciso 2, que eu grifei aí, também você pode, o teu vizinho é obrigado a tolerar que você entre no prédio dele, mediante prévio aviso, para apoderar-se de coisas suas, inclusive animais, que aí se encontrem casualmente. Então, eu costumo dizer que se eu soubesse disso quando era criança, eu acho que eu teria perdido menos bolas de futebol, né? Porque as minhas bolas de futebol caíam casualmente no prédio vizinho e muitas vezes eu sequer ia buscá-la, né? Ia buscar a minha bola, né? E às vezes ela não era entregue, né? Hoje, né, se eu soubesse disso naquela época, aliás, né, quando impedido de entrar no imóvel vizinho para buscar a minha bola de futebol, teria eu dito, né, olha aqui, de acordo com o artigo 1313, inciso 2 do Código Civil, a senhora ou o senhor é obrigado a tolerar que eu entre aí mediante prévio aviso, estou pré-avisando agora, para buscar a minha bola de futebol, que aí se encontra casualmente, porque caiu aí sem querer. Confesso que às vezes ela casualmente caía sem querer, né, no prédio vizinho umas 20 vezes por dia. Né? Mas, de qualquer modo, ainda se encaixava no inciso 2 do artigo 1313 e penso eu que poderia me utilizar dele para reaver aquelas bolas de futebol que lá caíam casualmente. Então é isso, pessoal. Terminamos aqui nossa breve análise sobre algumas regras atinentes aos direitos de vizinhança previstas no Código Civil Brasileiro. Grande abraço em todos e todas.